o futuro, você fala muito dos bens materiais que são limitados, né? É uma resposta a uma continuidade, porém de uma forma um pouco mais sustentável, é isso? Você está dando uma solução para aquilo que todo mundo fala, né? Tem que educar, tem que racionalizar, tal, mas ninguém dá uma solução. Essa é uma solução. É uma das soluções, sim. Porque a gente fala em sustentabilidade, mas como é possível sustentabilidade seguindo com tudo estruturado a partir de recursos intangíveis? No trabalho com o BNDES, por exemplo, que a gente está fazendo agora, que é um processo de sensibilização do banco para a questão da economia criativa, para como atuar com isso, etc. Quando você faz um exercício de pensar o quanto eles financiam de coisas ligadas ao tangível e ao intangível, eles financiam principalmente o tangível. Então, por exemplo, eles podem financiar o restauro de um patrimônio histórico, mas não tem ainda tanto, e querem ter, o processo que vai fazer com que o lugar onde tem aquele patrimônio histórico possa viver dele. Ou Copa do Mundo e Olimpíada, que é um caso super claro. A gente está investindo tudo em criar mais estádios, hotéis, transporte, no hardware. Eu costumo chamar no hardware. Agora, hardware não funciona sem software. Então você precisa criar um processo para que este hardware funcione. Não adianta Ou seja, e o software é a partir do conhecimento, cultura, criatividade. Então tem que trabalhar empreendedorismo, tem que trabalhar educação, tem que criar um processo por trás disso para aquilo tudo funcionar. Quando eu fui para a China a primeira vez trabalhar, em 2005, eles estavam se preparando já para a Expo de Xangai, em 2010, e ao mesmo tempo que eles estavam fazendo a parte hardware, digamos, a estrutura, eles criaram uma escola para formar as pessoas que iam fazer a Expo, porque eles sabiam que eles precisavam de um tipo de profissional que não existe. Aliás, isso é uma das questões da economia criativa. Ele precisa de um profissional transdisciplinar que as escolas não formam ainda. Ele tem que saber direito, publicidade, cultura, economia, política, etc. Então eles fizeram uma escola para formar as pessoas para fazer a Expo. Mas voltando aqui à questão da sustentabilidade, por se tratar de atividades que têm os intangíveis como matéria-prima, como você não está usando nada da natureza. Quando você faz um livro, você usa a árvore, verdade, para imprimir. Mas não é uma coisa feita a partir de coisas tangíveis, é feito a partir do intangível. Então, isso é uma solução muito interessante. Se você pensar em termos de custo de emprego, um emprego na indústria petroquímica custa 200 e tantos mil dólares. Um emprego na indústria automobilística custa 90 e poucos mil dólares. Um emprego em artesanato que custa 75 dólares. Sai da casa das centenas de milhar para 75 dólares. Que é uma coisa que também não apenas gera renda, mas diferencia, qualifica, etc. E na economia criativa você tem duas escalas. Você tem essa escala pequenininha do artesão, ou você tem a escala, por exemplo, o desenho animado no Canadá é uma das principais fontes de economia. Na Nigéria, por incrível que pareça, o audiovisual é a terceira economia do país. É petróleo, agricultura e audiovisual. Eles produzem, é uma produção muito diferente, não são grandes estúdios com grandes produções, é uma produção semi-caseira, mas com um mercado enorme, com uma distribuição naquilo que a gente considera um problema lá é a solução, que são os ambulantes de rua, que distribuem, porque não tem muitas salas de cinema, as pessoas vêm em casa. Então a rede de distribuição são os camelôs. Os camelôs não vendem filme pirata, eles vendem o filme dali mesmo. Então que interessante, ou seja, que é um isso problema. Acontece, o problema se transforma em solução. Isso acontece também, por exemplo, no Pará, com a música que eles produzem também, muito mais música do que outros estados, mas muito mais.
São 400 e tantos títulos. E aí também a chave está no sistema de distribuição, que é pelos ambulantes. Que interessante. Então a tendência, por exemplo, ganha onde nesse caso? Ele ganha numa outra moeda, que é uma moeda reputação. Então ele tem um acordo com o camelô, que o camelô distribui o disco, aí o artista fica conhecido e as pessoas vão no show. Ah, ok. E aí ele ganha no show, e no show ele também vende discos. E às vezes as pessoas compram dois. Compra o de má qualidade no camelô, que é mais baratinho e tal, e um mais caprichado, que tem capinha, que tem não sei o que no espetáculo. Que engraçado. E então, isso não é divulgado, né? Isso não se fala dessa forma. Tem estudos, tem um estudo muito interessante. Esse modelo de negócio, que é informal, mas não é ilegal, chama Open Business, negócio aberto. E o Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV do Rio tem um monte de estudos muito interessantes sobre isso. Quer dizer, uma solução para os problemas aí que a gente tem, né? Tem. Provavelmente a gente vai ver surgir novos modelos aí, né? Então, a relação Por isso que é criativa, né, Lala? Por isso que é uma economia criativa, né? Também, é criativa no tipo de coisa que ela se baseia, né? Nessa matéria. Né? E também na inovação de modelos. Aliás, você deu uma pista super interessante, porque uma das coisas que vai acontecer no futuro é que a gente vai ter cada vez mais modelos inovadores de trabalho. E te dou um outro exemplo de por que é sustentável e, de novo, o modelo de trabalho. Antes, a gente achava, quando todo o foco estava no material, no tangível, eu faço sapato, você faz sapato, ou eu faço fogão, você faz fogão. Nós vamos competir, eu não vou te contar nada, porque a diferença está no... A gente faz o mesmo produto. Mas se os produtos vão se assemelhando, como está acontecendo agora, você vai fazer fogão e eu vou fazer fogão, e a gente não vai competir pelo preço, não sei o quê, porque vai ter mais 50 fazendo fogão como a gente. Então a gente vai ter que se diferenciar por algo que é intangível. Não mais só pelo preço, o seu fogão é um pouco mais barato que o meu, ou o seu sapato é mais barato que o meu. A gente vai se diferenciar pelo intangível. O meu fogão é de lenha, para aquelas pessoas que gostam ainda de ter fogão de lenha em casa. O meu fogão é super high-tech para aqueles, o seu fogão. E aí, essa diferenciação permite que a gente possa compartilhar espaços, equipamentos e matéria-prima e se diferenciar pelo design. Tem, por exemplo, um grupo que chama... Será que eu vou lembrar agora? Será que é Acessórios do Brasil? Tem um grupo, são 10 empresas de acessórios, de bijuteria, que elas se uniram e trabalham de uma forma coordenada. Quando vai para uma feira, uma representa todo mundo, em vez de cada um ter que ir para uma feira. E eles trocam matéria-prima. Então, eu comprei muita perolinha e me faltou prata. E você tem a prata que eu preciso. A gente não precisa ficar escondido. E eu não preciso ter equipamentos que você também tem. Porque é o design, é o conceito que nos diferencia. Entendi. Então, se o diferencial está no conceito, está no design, está na cultura, está na relação, ou seja, está nos intangíveis. Não no produto em si. Não na coisa da matéria-prima do produto, você pode compartilhar a parte hardware, porque o que te diferencia é a parte software, digamos assim. E que aí você tem mercado para todos os gostos. Exatamente. E fica muito mais barato e muito mais fácil. Com certeza. Então, isso é uma das inovações, por exemplo, de modelo de trabalho. É cooperar, compartilhar e ser sustentável, os 3 pilares ao mesmo tempo. Você consegue reunir os 3 setores ao mesmo tempo, né? Isso que é bacana. Né? Ufa, né? Você viu só? Então tem muita coisa muito interessante surgindo aí pela frente. Que bom, né? De modelos. A gente vai ver mudanças muito grandes. Eu brinco às vezes dizendo que a economia criativa lida com... Provavelmente essa época que a gente está vivendo, no futuro, os historiadores talvez se refiram a ela como uma época de muita mudança, como foi o Renascimento, por exemplo. E isso porque a gente está vendo a passagem justamente da centralidade do tangível, que é finito, e portanto escasso. E se é escasso, o modelo é de competição. Sim, exatamente. E a economia é uma economia da escassez, para esse outro modelo que é de uma economia da abundância.
porque você está lidando com coisas que são abundantes. Primeiro, os recursos intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade. A gente pode dividir um conhecimento entre todos os habitantes do planeta e ele não vai perder nada com isso. Não é que ele perde um pedaço, nada. Depois você tem um outro infinito, além da cultura, do conhecimento, da criatividade, desses patrimônios intangíveis, que potencializa o primeiro, que é das novas tecnologias. Porque os átomos do planeta são finitos, mas os bits da nova tecnologia não. Então, e aí quando você combina os dois, você tem um terceiro infinito, que são as inúmeras possibilidades de rede, de cooperação, de arranjos, de coletivos, de formatos de novos negócios e tal. Quem disse que o futuro era difícil? Já achamos aqui a solução. Já achamos a solução. Pode ser uma solução, como tudo mais na vida, né? Depende das escolhas. Lala para presidente, Não é? ela transforma o modelo econômico desse país e daqui para o mundo. Tá aí, Lala para presidente agora. Já te lancei a campanha. Não é fácil, não. Existe. O que é importante a gente saber é que é possível. Que é possível, exatamente. Mas implica você dá uma solução, mudança, né? Mas tem solução. Envolve? Porque é uma mudança cultural, é uma mudança de atitude. Quer dizer, como que você sente esse retorno, assim? Bom, primeiro está começando já a acontecer, né? A gente começou a trabalhar com isso em 2005. Porque no Brasil, a primeira vez que esse tema vem para cá é em 2004, quando tem a UNCTAD 11, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que se percebeu que esse tema era um tema importante. Foi a primeira vez que entrou na pauta como uma estratégia de desenvolvimento. E de lá para cá, são quase 7 anos agora, trabalhando no que eu chamo de preparar terreno, porque tu fala, economia criativa, o que é isso? E aí dá-lhe trabalho. Por exemplo, eu sou do Instituto Nacional de Moda e Design, que é a parte ONG, o braço ONG do São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, etc., do calendário da moda brasileira. E a gente, desde 2007, aproveitando todo o poder de atração que a moda tem, que esse circuito tem, a gente faz encontros com lideranças de governo, empresa, etc., para discutir como a economia criativa pode ser uma estratégia de desenvolvimento. E antes a gente estava falando isso, mas agora a gente já vê, por exemplo, que na agenda dos candidatos a governo, tá, economia criativa. Agora foi criada uma Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério. Tem o tema finalmente aconteceu, tem a ideia de fazer cursos, começa a acontecer. Ainda bem, né? Você tem o Banco Central, né? Que é o Banco Central, o BNDES, desculpa, que, né, fomenta e financia, né? Isso tem muita discussão, bom, né? Tem nível estadual. Isso é muito bom. Ainda estamos atrasados, né? Porque a gente tem um potencial enorme, mas ainda não criamos a estrutura para que isso possa se desenvolver, como a China tem. E aí uma das coisas que precisa, por exemplo, e isso tem muito a ver com sustentabilidade, é mudar um pouco a ideia do que é tecnologia. A gente tende a considerar que tecnologia é só a tecnologia das coisas, fazer traquitana. Mas existe uma tecnologia muito importante, que é a tecnologia dos processos. Entendi. A modernização da forma de fazer a coisa, é isso? Por exemplo. Tá. Então, aquilo que a China, por exemplo, chama de tecnologias soft. A gente é super bom nisso, no nível micro. Toda coisa do jeitinho, da gambiarra, são tecnologias soft. Ou toda tecnologia, por exemplo, que o terceiro setor tem, as tecnologias socioculturais, não são tecnologias de fazer coisas, mas são tecnologias de processo.